Continuando as estruturas compostas, apresentaremos agora as tuplas. Meu nome é Arthur Nunes e nós somos do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica. Vamos classificar as tuplas segundo aquelas mesmas três características que classificamos as listas. Então, as tuplas são ordenadas, porque podemos acessar os itens das tuplas pelo seu índice. Elas são imutáveis, porque uma vez que a tupla é criada, não podemos alterá-la. E elas são heterogêneas, porque podem armazenar dados de qualquer tipo. Para criarmos uma tupla, usamos parênteses ou podemos usar a função tuple. E se usarmos essa função sem nenhum argumento, ou se apenas fizermos uma variável igual abre e fecha parênteses, a gente está criando uma tupla vazia. Mas esse procedimento não é muito comum, haja visto que as tuplas são imutáveis. Então a gente não poderá adicionar elementos nessa tupla em um primeiro momento. Então vamos lá, vamos fazer uma tupla com os números, vamos colocar uma string aqui e vamos fazer uma coisa. Vamos fazer o quarto elemento dessa tupla, ou seja, o elemento de índice 3, ser uma lista. 0, 1, 2. Beleza. T é a nossa tupla, a gente pode verificar isso pela função type. Uma tupla é imutável, então se a gente tentar alterar, por exemplo, o elemento 0 dessa tupla, que é o número 1, a gente não vai conseguir. A tupla não suporta essa operação. E para poder acessar os elementos da tupla, a gente usa colchetes, assim como nas listas. Mas uma tupla não suporta essa alteração. Isso a gente já sabe. No entanto, o elemento 3 dessa tupla, ou seja, o quarto elemento, é uma lista. E a gente sabe que dentro da lista a gente pode alterar os itens. Então, a gente não pode fazer a alteração do elemento da tupla, que é a lista, como isso. Mas, se a gente selecionar um elemento da lista que está na tupla, por exemplo, fazendo o uso do colchetes novamente, colocando 0, se a gente fizer uma alteração de um item que está dentro da lista, aí sim a gente pode fazer essa alteração. Vamos colocar aqui o número 5, por exemplo, e vamos verificar de novo. Então, recapitulando, as tuplas são imutáveis. Então, o que aconteceu aqui? A gente não alterou os itens da tupla, de fato. A gente alterou um item que estava dentro de outro item da tupla. E esse outro item era uma lista. E as listas permitem fazer essa alteração. É só um pequeno detalhe, uma curiosidade, para a gente ficar atento. As tuplas podem ser usadas normalmente em interações for. Até agora a gente só usou o laço for iterando uma variável em uma lista. Só que pode ser uma tupla sem problemas. Aqui nós temos só mais um exemplo de alteração de um elemento que está dentro de uma lista e esta lista, por sua vez, está dentro de uma tupla, como a gente acabou de fazer. E a gente pode usar o operador de concatenação, o operador de múltiplas concatenações e os operadores relacionais para fazermos comparações entre as tuplas. Muito parecido com o que acontece com as listas. No caso da comparação, por exemplo, a comparação é feita a partir do primeiro elemento e segue sucessivamente até ser possível determinar se as tuplas são diferentes, iguais, se uma é maior e outra é menor. Mas vamos explorar melhor o caso da concatenação para a gente não confundir. Nós temos aqui a nossa tupla T, que criamos alguns exemplos para trás, e nós podemos nos questionar sobre fazer a concatenação dessa tupla com uma outra tupla qualquer. Por quê? Porque as tuplas são imutáveis. Então, como isso é possível? Bom, isso é possível porque o resultado dessa concatenação, o resultado dessa operação, ela não está sendo armazenada na mesma tupla T. A gente não está colocando aqui, ao fim da tupla T, os itens 1 e 2. A gente está criando uma nova tupla, que é a junção dessa tupla com a tupla 1 e 2. Por isso que não há quebra de imutabilidade. Então, se a gente quisesse ainda, a gente poderia armazenar essa nova tupla em uma outra variável. Mas aí, para a gente verificar nessa outra variável, por exemplo, a gente continua não podendo alterar o item, que é da tupla. Mas, se é possível que a gente armazene o resultado dessa concatenação em uma nova variável, então a gente pode armazenar o resultado dessa concatenação na mesma variável t. Porque isso daqui a gente não está fazendo uma alteração direta na variável que está guardada em t. O que a gente está fazendo é calculando uma nova variável, uma nova tupla,
e a gente está armazenando essa nova tupla dentro de T. E a gente viu na aula de operadores que a gente pode resumir essa expressão para essa. Então isso aqui que a gente acabou de ver é uma maneira da gente burlar a imutabilidade de uma tupla para poder adicionar itens ao final dela. Mas as tuplas continuam sendo imutáveis. Então não vamos confundir esse ponto. Usando a função dir e passando uma tupla como argumento, e essa tupla pode ser até uma tupla vazia, que a gente já viu como se cria uma tupla vazia, a gente tem acesso a todos os atributos e métodos que essa classe tem, e a gente vai falar de algum deles aqui. E na verdade, os dois que a gente vai falar aqui, a gente já conhece pelas listas. A gente tem o count, que conta quantas ocorrências tem do elemento que a gente passar. Na tupla T, a gente pode ver que o número 1, ele aparece 2 vezes. Esse daqui não conta, porque isso daqui é uma lista em que o número 1 está dentro. Então, se a gente fizer um count e passar o número 1, a gente vai receber 2. E nós temos a função index, que retorna o índice da primeira ocorrência do item que a gente passar. Então, se a gente passar de novo o número 1, ele vai nos falar o índice da primeira ocorrência desse número na tupla, que no caso é o índice 0. Neste vídeo, aprendemos o que é uma tupla e como utilizá-la. Esperamos que você tenha gostado e te aguardo no próximo vídeo.